Sejam muito bem-vindos a mais um Pod Só Pra Elas. Jaqueline Bossa, diga pra mim como é que estão as coisas, amiga? Empolgadíssimas, Nosso muito segundo empolgado, episódio. verdade. E aí, como é que você tá se sentindo? Mais empolgado do que isso, não tem jeito. Muito bem, sejam muito bem-vindos ao nosso Pod Só Pra Elas, o pod que vale pra você, mulher. Patrocínio exclusivo do Estúdios Bunny, vésperas de Natal. Você já deu uma chegadinha lá para ver o tipo de ornamentação e o estúdio que eles prepararam para as fotos de Natal? Tá perfeito, viu? Eu tô Nossa, vai dar apaixonada cada com essa equipe. foto. Eu já Com vou as tirar a minha. crianças. Já marcou? Não, lógico, aí com as crianças. Então, para você que quer agendar as suas fotos de Natal individual, em casal, em família, corre para os Estúdios Bunny, porque eles estão com preço promocional para quem está assistindo hoje o Pod Só para Elas. Isso mesmo. As fotos Aproveita. registram. Cada momento. Estou feliz por isso. Muito. Você já agendou o seu? Lógico. Já agendei o meu. Então, obrigado ao Estúdios Bunny, que é nosso parceiraço na produção desse Pod Só para Elas. E você também que quer ter o seu podcast, temos os estúdios para gravação exclusiva para o seu tema e para o seu desejo profissional. Isso mesmo, e temos para todos os gostos, todos os desejos e todos os objetivos. E hoje com a gente nós temos uma super convidada, doutora Ana Vitória Souza. Ela tem apenas 24 anos, quase 3 anos no exercício da profissão. Ela é nutricionista comportamental, agora minha parceira de negócios. Estamos com uma equipe multidisciplinar para atender você. É a nossa convidada do Pod Só para Elas. Seja muito bem-vinda, doutora Ana Vitória. Como que você está? Oi, gente, muito obrigada pelo convite, primeiramente, Simone, Jaqueline. Você que está aí de casa, aproveita que hoje o conteúdo vai ser excelente, vocês vão conseguir tirar bastante insight e sair daqui com mais aprendizado, né? É isso que a gente quer. Doutora Ana Vitória, obrigada pela sua presença aqui. Nós estamos muito felizes de conversarmos. Para nós que estamos aí no 35, 40 mais, o assunto hoje é para a gente, hein, Jaqueline? Não, meu Deus do céu, não lembro a idade, não. Nós vamos conversar um pouco sobre a mulher que faz, apesar do imperfeito, o perfeito. Nós sabemos que essa idade que nós estamos aí, né, é uma idade de muitos desafios, são filhos, é casa, é esposo, é trabalho, e se encaixar dentro dos padrões de beleza, dentro da nutrição, dentro da academia, no propósito de cuidar do corpo, mente, alma de forma integrativa, se torna um grande desafio. E hoje a doutora Ana Vitória vai conversar um pouquinho com a gente sobre a questão comportamental dentro da nutrição celular. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Doutora Ana Vitória, o que é a mulher que consegue? A mulher que consegue é aquela que larga o perfeccionismo de lado e faz o possível dentro da sua realidade, dentro da sua rotina, dentro do que ela gosta de fazer, tá? Porque a gente precisa encontrar o equilíbrio entre a rotina, que a gente ama fazer, família, trabalho, saúde, para conseguir seguir, né, nessa, principalmente falando sobre alimentação. A gente precisa se adequar às nossas preferências, mas também ao que a gente consegue fazer, né? A gente vai conseguir desenvolver essa rotina ao longo da nossa vida, mas se a gente deixar o perfeccionismo de lado. Porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas querem abraçar o mundo e não conseguem. Sempre começa assim, esse ano eu vou mudar. Esse ano eu vou acordar 5 horas da manhã, vou correr, vou fazer academia, vou ler 10 páginas de um livro, vou brincar 1 hora com meu filho, vou me ingressar no inglês, vou fazer um beach tênis. E aí, o que acontece? A primeira semana, ela já não consegue ler o livro, na segunda, não tem mais condição de seguir a dieta restritiva que ela se impôs. Na outra, não faz atividade física. E o que acontece? Aquilo gera uma frustração, a pessoa se sente incapaz e desiste do processo.
porque ela pensa assim, né? Isso não é para mim. Eu tenho minha rotina corrida, eu tenho minha casa. Isso é para aquela mulher herdeira, para aquela esposa troféu que consegue ter tempo para fazer tudo isso. Para mim não funciona. Isso é irreal. Mas a pessoa esquece que o que te leva ao resultado, a ter essa rotina, é você criar algo que caiba realmente na sua realidade, né? Então, assim, vamos começar essa semana tomando 500 ml de água a mais do que eu já fazia. Vou começar a fazer 20 minutos de atividade física todos os dias. Vou comer 3 porções de fruta ao dia. Muito Então, bom. assim, coisas pequenas que vão tornando um hábito. Quando você vê, aquilo já se tornou um hábito, né? Ninguém nasce gostando de tomar banho. Isso se tornou um hábito e a gente não consegue viver sem mais, né? Por exemplo. Então, assim, tudo se constrói. Nosso paladar é adaptável. Então, uma pessoa que deixa de tomar um café com açúcar, por exemplo, daí 2 meses ela toma um café super adoçado, da forma que ela tomava antes. Ela já acha aquilo extremamente, assim, doce. Não consegue, passa mal. Por quê? O paladar dela já se adaptou. É a mesma coisa de você dar para uma criança que come muito doce o chocolate amargo. Ela não vai gostar, né? Então, assim, a nossa rotina, o nosso paladar, nós somos seres humanos totalmente adaptáveis, tá? Então, a gente precisa entender isso. Jaqueline, sim. Mas eu ia te perguntar, Jaqueline, se você acredita que essas desculpas, elas vêm com uma forma de abandono, de autoabandono. Eu acredito nisso, doutora Vitória. Não, o que acontece? Por exemplo, eu tenho 2 filhos, né? A rotina, ela nos engole. E automaticamente a gente pensa nos filhos do que na gente. Então, se eu comer ali uma besteira para dar tempo de eu levar os meninos para a escola, o que vai acontecer? Vou comer uma besteira, então não vou pensar em. E aí eu queria uma pergunta para a doutora. Como que você indicaria para a gente, assim, melhorar a nossa alimentação durante a semana de uma forma mais, assim, fluida, sem a gente ficar com essa Sem muito pressão, peso, né? sem ficar com essa pressão. Planejamento. Como que isso Tá. funciona? Para você, Jaqueline, por exemplo, com seus filhos, tem mais de um? São 2, né? Os 2 filhos. Por que não tirar uma parte do seu domingo com os seus filhos para deixar as frutas cortadas, para preparar um sanduíche? Porque além de você estar organizando sua semana, algo que vai ficar mais fácil, porque é muito fácil pegar um sanduíche na geladeira que já está pronto, levar. Um potinho de fruta, levar. Você vai estar, além de tudo, ensinando seus filhos a ter bons hábitos, né? A se organizarem e não apenas eles vão estar olhando essa correria sua, sempre pronta para, eu vou comer isso aqui que é mais fácil. Eles vão captar isso. Eles vão captar que o certo é dar prioridade para a correria da vida do que para a própria saúde, para a alimentação. E essa é a dica que eu tenho para você. Organização, planejamento. É questão de espelho, né? Os filhos Sim, sempre também. espelham, né? Também. Mas quando a gente fala a respeito disso, a gente percebe que muitas mulheres acreditam que nessa rotina que engole, nessa vida que nos leva, né? Não a mim mais, porque como comportamental eu já estruturei uma rotina, a gente cria esse hábito, como você está falando. Mas eu tenho recebido muitas mulheres, inclusive estou transmitindo para o seu consultório, para o seu acompanhamento, muitas mulheres que estão perdidas dentro da própria vida e, como consequência, acreditam que ficar sem comer emagrece. E aí? E aí que tá um dos maiores problemas, tá? Porque nem sempre é só você comer muito que vai te engordar, que vai causar doenças. Claro que isso também. Mas muitas pessoas acham que ficar sem comer emagrece. E aí entra o problema de metabolismo, tá? O que acontece? Quando você fica sem comer necessidade, seu corpo precisa, que a gente chama de metabolismo basal, quantidade que seu corpo precisa de calorias para se manter vivo, funcionando bem. Quando você não come o suficiente, principalmente não coloca para dentro nutriente, isso vai te gerar doenças, isso vai causar um susto no seu corpo mesmo, ele entende aquilo como algo estranho, e aí o que acontece? Guarda a gordura, segura aquela gordura como fonte de energia reserva, porque entende, uma hora não vai, né?
ter energia, então eu vou guardar essa gordura. E aí o que acontece? O metabolismo fica mais lento, o corpo para de queimar. É isso que acontece quando as pessoas param de comer carboidrato? De certa forma, sim, porque o carboidrato é a principal fonte de energia do corpo ali, energia imediata. Quando, assim, a gente até usa estratégias low carb, por exemplo, em casos que a pessoa já está no efeito platô, que o corpo já está, né, estagnou ali aquele basal, então a gente usa essas estratégias para impulsionar essa queima de gordura como fonte de energia, tá? Bom, agora, e levando em consideração essa questão da rotina, do dia a dia, é que a gente precisa verificar as possibilidades, principalmente nutricionais, porque como integrativa eu consigo perceber muito bem isso, né? Células que alimentam células integralmente dentro do corpo. Faltou um nutriente, vai precisar suplementar. E aí nós vemos a galera de 35, 40 mais e a galera de 20, 25 mais, né? Então nós sabemos que há um choque de realidade para essas duas gerações. Como que você pode orientar essas duas gerações de forma clara, mas diferentes na sua rotina, no seu dia a dia, né? Muitas mulheres aos 25 já estavam casadas, já estavam com filhos. Hoje nós olhamos para essa geração, vocês estão estudando, vocês estão em busca, né, da ascensão profissional, e isso não deixa também de buscar um nível de energia de vocês, tanto quanto nós que estamos nessa fase de filhos, de casa, de trabalho, que é uma outra geração. Como é que funciona isso dentro do consultório comportamentalmente? Então, ambas as partes, em todas as idades, principalmente as mulheres hoje em dia, elas têm muita demanda, tá? A gente está numa fase que a gente está muito imediatista, então tá todo mundo correndo, parece contra o tempo, Sim. querendo dar conta de tudo, querendo ser alguém. Pelo menos 90% das mulheres, eu acredito que sim. Então, tanto as mulheres, né, 40 mais, 50 mais, estão com suas demandas da fase atual. Filhos, casa, empreendimento, muitas também estudando. As meninas mais novas, 20 mais, até assim, adolescentes, também já estão assim, com muito excesso de demanda, tá? E aí, assim, umas querem vender alguma coisa, querem ter o seu dinheiro, outras já estão ali estudando muito, trabalhando, estudando, cuidando de alguém da família. Isso acontece, tá todo mundo assim, muito cheio de responsabilidade desde cedo. Então, assim, no geral, para a mulher que está ali muito sobrecarregada e se deixando de lado, principalmente nessa questão da alimentação, a gente tem que partir de um ponto, a gente tem que pensar o seguinte, principalmente para essas mulheres que precisam de muita energia. Como que você sustenta isso a longo prazo? Qual é o tipo de combustível que você está colocando para dentro? Excelente, muito bom. Então, entendeu? A gente quer funcionar como uma máquina, mas a gente não está dando combustível ideal para que essa máquina funcione a longo prazo bem. Vai ter uma hora que alguma coisa vai te parar. Vai ser sua mente, vai ser seu psicológico, ou vai ser sua saúde. Alguma coisa pode te parar. E aí Se você entra todo o processo integral da mulher, né? Sim, exatamente. Tá tudo interligado. Então, assim, se você não parar para se cuidar, você não vai ir longe. Não vai longe. Você vai ter que, infelizmente, todos os seus planos vão ter que mudar uma hora. Então, assim, vale muito mais a pena você seguir, sim, sendo uma mulher independente. Nossa, tem gatilho. Seguir, sim, sendo uma mulher independente, dando conta de muitas funções, mas sem deixar de se cuidar, que é o que a gente está querendo trazer aqui para vocês hoje. A importância de se cuidar. Para você cuidar do outro, você tem que estar bem. Para você cuidar do seu negócio, você tem que estar bem. Isso é até clichê falar, todo mundo sabe disso. Mas é algo a se pensar e muito bem pensado. Porque hoje em dia você vê muita coisa acontecendo por conta da falta e da irresponsabilidade com a própria saúde, né? Eu acho que a rotina, ela engole, né? Sim. E a gente acaba não tendo essa percepção a longo prazo. E aí, quando chega a conta, ela pode ser, sim, uma conta bem... E assim, doutora, eu queria também perguntar com relação, que eu gosto de rede social, né? Sim. Isso aí é minha praia.
Você acha que as mulheres de 40 mais, 35 mais, elas estão se comparando mais do que uma pessoa mais nova, de 19, de 20, 25 anos, com essas pessoas nas redes sociais? Você acha que gera essa comparação? Por isso que elas estão, assim, querendo, sabe, se sobressair? Eu acho que sim, eu acho que ambas as partes têm sim a comparação e assim, se comparam com pessoas que estão no mesmo nível que elas, né? Eu acho que o que acontece com as pessoas assim, 40 mais? Podem, pode ser, né? Algo que eu esteja falando pode estar errado, mas é o que eu acredito, peço até para vocês assim, confirmarem se vocês têm essa mesma percepção. Eu acho que muitas dessas mulheres se dedicaram muito a outras pessoas até chegar nessa idade e agora estão querendo se tornar mulheres que elas sempre quiseram ser e se comparando com as mulheres que estão bem-sucedidas e fica com aquilo, nossa, eu deixei minha vida inteira para cuidar do meu marido, cuidei de casa, dos meus filhos e não construí nada para falar que, né, foi uma conquista minha, algo meu. Olha lá aquela mulher tão bem-sucedida, eu quero ser igual a ela, então agora eu vou fazer isso, isso e isso. Então, assim, e gera aquela pressa também, né, da pessoa, né, Compensar o tempo perdido. compensar o tempo perdido. Sim, eu posso confirmar. Essa é, sim, uma informação até estatística, né, dentro da terapia comportamental, porque o que acontece é que os nossos comportamentos são reflexos dos nossos sentimentos. E os nossos sentimentos são reflexos dos nossos pensamentos gerados por todo esse processo mental, né, que nós adquirimos ao longo do tempo. E ao longo do tempo nós fomos criadas para servirmos aos outros, para vermos aos outros, para observarmos e doarmos e cuidarmos dos outros. E aí a gente chega num ponto de termos mulheres salvadoras do mundo, que querem dar conta do dever sagrado de salvar o mundo. E aí quando estoura, como você falou, né, chega um momento em que está num burnout, como foi o seu caso, né? Quando chega num estágio de TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, quando chega num surto e vem para o consultório da terapia comportamental integrativa e elas começam a relatar esse processo, nós percebemos nitidamente que são mulheres que nem para comer tem tempo, sabe? Às vezes eu pego ali um lanchinho, eu corri, eu tomo. E eu falo, tá, ok, mas quantos litros de água você pelo menos toma ao dia? Eu não sei, porque eu nem bebo água. Então a gente começa a perceber que isso realmente é uma crença instaurada que vem passando das gerações anteriores às nossas, né? A nossa geração, e que nós, de certa forma, estamos vendo uma nova postura, um novo comportamento nas gerações atuais. E esse comparativo, eu acredito, nem pode existir, porque nós temos os nossos ciclos, eles precisam ser respeitados, e dentro do respeito que nós entregamos aos nossos ciclos, porque como mulheres nós somos cíclicas, entendermos que hoje a geração aí de 20, 25, né, mais, é diferente da de 40 mais. Até porque hoje nós estamos vivendo a mesma intensidade da geração de 25, de 20 e 25, porém em um corpo muito mais cansado, em um corpo que foi muito mais afetado pela alimentação e pela rotina. Concorda, doutora Vitória? Sim, super concordo. Totalmente. E aí o que a gente precisa mudar nesse momento, no seu ponto de vista? Olha, eu acredito que nesse momento, cada um tem que olhar por si. Qual fase da vida está, né? Para poder ter um direcionamento de como seguir a partir dali. Sim. É o caso de mulheres que eu atendo no climatério, menopausa. Elas não podem chegar ali querendo que um plano alimentar, uma rotina seja tão funcional quanto para uma menina de 18, 20, 25 anos, né? Não vai funcionar. Isso todas nós sabemos. Mas muitas das vezes elas querem assim, mas há 15 anos atrás eu fiz uma dieta que deu super certo. Tô fazendo ela agora e não tá funcionando, tá acontecendo alguma coisa comigo. Sim, seu corpo mudou.
a vida mudou, o corpo mudou, você tem respostas diferentes do seu metabolismo, do seu organismo no geral. Sim. Então, assim, a gente tem que ter consciência disso também, dos ciclos, das fases, né? Para não se frustrar também, para não se comparar, né? Com uma amiga, com a mãe, com a filha, não pode existir essa comparação. Porque se na mesma idade cada corpo responde de uma forma, imagina em idades diferentes. Então, assim, eu acredito que tem que respeitar o seu momento para conseguir ter essa consciência para seguir, tá? Para achar um ponto, um foco e seguir. E hoje, para você, qual é o ponto de equilíbrio comportamental que gera essa consciência? Além da terapia. Vendendo peixe. Me explica aí. Corta. Qual é o tipo de comportamento? Se olhar, se aceitar, Uhum. entender que aquela fase é dela, Uhum. parar para viver aquilo que tá. Eu acredito que seja isso, né? Não sei. Sim, é isso mesmo. É o que eu ia falar, mas é porque entra no que eu estava falando já. Eu acho que é aceitar mesmo a fase e viver intensamente cada fase, porque cada fase é única. Às vezes você não está satisfeita com a sua vida agora, mas se você pensar que daqui a uns anos você vai dar tudo para voltar a essa fase, você começa a aproveitar os momentos, né? É o que eu penso assim na minha idade, como empreendedora também, porque nós somos nutricionistas, mas nós somos eu presa também, né? Eu fico assim, nossa, já queria estar ali nos meus 30 e poucos anos, com tudo que eu já quero ter conquistado, mas nossa, quem lá nos 30 e poucos anos não daria tudo para estar com os meus 25? Você me falou isso mais cedo. Quem não daria tudo para estar aqui com meus 24 anos, prestes a fazer 25, para mudar muita coisa? Então, assim, a gente tem que ver o que a gente pode fazer agora, no momento que a gente está, que vai refletir muito bem ali na frente, né? Eu tenho muito orgulho de muitas escolhas que eu fiz na minha idade. Eu sei que tem pessoas que dariam tudo para ter essa mentalidade que eu tenho hoje, com a idade que eu tenho. Sim. E aí eu aproveito, é uma coisa que eu já peguei para mim. Eu penso, o que eu posso fazer agora que o meu eu do futuro vai me agradecer demais? Então, assim, independente da fase da vida que você tá, você sempre pode fazer algo para melhorar, que você vai se sentir orgulho e vai agradecer muito lá no futuro. Lá quando eu faço estratégia, né, digital, eu sempre falo, qual que é o seu objetivo daqui a 5 anos? Eu creio que quando você cria um objetivo a longo prazo e vai desmistificando algumas coisas e vai separando, você sabe melhor que eu, né? Vai criando micrometas. Uhum. Eu acho que o seu objetivo, ele fica muito mais leve, né? E a questão de você fazer a reeducação alimentar, uma dieta, pensar em você, tá muito nessas micrometas. Sim. Se você falar assim, eu quero emagrecer 10 quilos, mas primeiro você tem que emagrecer 500 gramas, 1 quilo. E foi exatamente o que aconteceu comigo, né? A Vitória sabe disso, foi algo assim surpreendente. Eu estava com uma meta de 20 quilos inicialmente. E aí ela disse, ok, 20, mas... Aí eu, ok, então vamos para 5, né? E dos 5 a gente passou para 7, do 7 nós chegamos a 12. Eu estou muito feliz, obrigada pelo resultado, viu? Em parceria Eu aí, fico muito né? orgulhosa. Porque nós chegamos aos 12 e tá ótimo, né? Não precisava 20 quilos. Todo o processo de nutrição celular, atividade física, aumentei a quantidade de água, né? Que normalmente é isso que a gente precisa fazer. E são coisas simples, né, doutora? Sim. Que a gente precisa olhar para isso e dar importância para as pequenas conquistas. Sim. E aí agora com uma massa magra maior, né, com o metabolismo basal muito bem estruturado, aos 40 mais. Tem um estudo, doutora, que eu vi na internet, você pode validar isso comigo, que, por exemplo, massa muscular nas pernas, quando você chega a uma certa idade, ele ajuda tanto a você levantar da cadeira, como também a questão cerebral, né? Sim. Questão Cognitiva mesmo, cognitiva. Né? Isso aí. Sim. A gente até fala muito da creatina, né? Tem muitas pessoas que a creatina ajuda muito a manter a massa muscular e ajuda muito no cognitivo, principalmente porque essa questão de manter o cérebro em bom funcionamento, todos os órgãos, na verdade, né?
Voltando aqui para o que o Simone estava falando, que eu acho muito interessante, que eu me incluo, acho que todo mundo tem essa questão de focar muito só na meta que está assim, lá na frente. Só a grande meta e esquece do caminho, do processo, e principalmente de comemorar as pequenas conquistas, porque são elas que vão te dando motivação e te mantendo sempre no caminho. A Simone realmente chegou lá, eu quero emagrecer 20 quilos, mas eu falei assim, mas 20 quilos, mas se você perder 20 quilos de massa muscular, você vai estar feliz? Então, assim, o peso em Fica si doente, é né? muito relativo. Fica doente. É muito relativo, porque você pode estar construindo sua massa muscular, estar no corpo esteticamente que você deseja, com a saúde que você deseja, mas está mais pesada. É o que eu falo, né? Hoje em dia, a gente tem o IMC, o Índice de Massa Corporal, que ele tem as classificações que te dizem ser eutrofia, excesso de peso, obesidade 1, 2, 3. Isso já está sendo mudado, porque não tem como você classificar esse tipo de estrutura corporal só olhando o peso e a altura. Isso tem que ter a gordura ali e a massa muscular também, porque um atleta, por exemplo, um atleta é extremamente pesado, tem muita massa muscular e ele é classificado no IMC como obesidade grau 1, 2, né? Então, assim, o peso é muito relativo. Então, você não pode chegar, eu quero emagrecer 20 quilos, mas assim também falando do peso, mas isso para todas as outras ramificações da nossa vida, né? De metas. A gente quer chegar lá, eu quero faturar tal valor. Mas o que você precisa ir fazendo ao longo desse processo para você chegar lá? Exato, é o que eu falo com meus clientes. Eu quero dobrar, triplicar meu faturamento junto nas redes sociais. Eu falo, ok, vamos desmistificar isso um pouquinho Sim. e vamos trazer isso para a nossa realidade. Que às vezes você espera uma coisa tão Absurda, né? Isso. que não é a realidade, sabe? A gente acha que, por exemplo, a rede social é um milagre e não é, né? Eu sempre prego, o online e o offline, ele anda junto. Se você não tiver uma boa estrutura offline, o online não vai amplificar. Entendeu? Isso Pode até atrapalhar. E questão da comportamental, questão de você fazer uma dieta, é a mesma coisa. Então, você tem que amplificar aquilo que você tem de melhor, né? E aí a gente verifica quais as possibilidades que são reais dentro do nosso dia a dia. Vão ter mulheres que terão metas altas e que com micrometas, de forma rápida, vão alcançar o objetivo. Outras mulheres vão ter uma meta alta, mas que terão um pouco mais de prazo para cumprir essas metas. Primeiro, dentro daquilo que a gente chama do digital, né, das comparações. Ficar se comparando com as pessoas, com outras mulheres, que nós falamos inicialmente, isso gera um alto grau de estresse. A adrenalina sobe, você fica totalmente frustrada, desiste da sua meta, né? Se nós levarmos isso hoje para a nutrição, nós veremos que algumas terão metabolismo um pouco mais acelerados, outros de forma mais lenta. Nós temos hoje visto, principalmente a gente ali, né, dentro do consultório, muitas mulheres com hipertiroidismo. Então, assim, a gente verifica quais as possibilidades que estão acontecendo nesse organismo, tanto neurologicamente quanto biologicamente falando. Então, nós precisamos avaliar que nós, mulheres, somos seres individuais. Concorda comigo? Totalmente. Posso fazer uma pergunta polêmica? Pode. Eu amo A pergunta gente polêmica. gosta. Tem muita gente que fica de jejum. O que você pensa sobre isso? Gente, O intermitente já? O jejum, existem vários, né? O jejum, ele é muito relativo, tá? Ele pode funcionar muito bem para algumas pessoas e para outras não. A pessoa chega no meu consultório na fase de choque de emagrecimento, que eu chamo, que é aquela pessoa que não faz nada. Qualquer coisa que a gente incluir ali de reeducação alimentar, ela já vai ter um bom resultado. Essa pessoa eu não posso de maneira nenhuma já entrar com um jejum. Por quê? Ela vai chegar empolgada querendo, porque ela quer o que leva ela ao resultado mais rápido. Mesmo sabendo que não é duradouro. Que todo mundo já sabe, né? Mas mesmo assim querem ir da forma mais rápida.
Se eu implementar um jejum para essa mulher que chegou ali totalmente desregulada, comendo de tudo que veio pela frente, ela vai fazer uma semana e não vai aguentar mais. Aquilo vai gerar uma compulsão alimentar nela, ela vai comer demais, e aí vai se frustrar e vai desistir do processo. Diferente de uma outra paciente minha que está ali há 6 meses de emagrecimento e estagnou. Entrou no efeito platô, fizemos a low carb, entrou no efeito platô de novo, a gente vai implementar o jejum. Essa pessoa já está com uma estrutura, tanto física como comportamental, para aguentar fazer um jejum. Ou seja, Ela já criou um está hábito. educada, Isso. entendeu? Ela já tem um hábito, então ela consegue implementar outro. E aí a gente consegue ativar mais essa queima de gordura e a gente vai chegando mais próximo para depois a gente voltar para alimentação normal e ela conseguir manter aquilo para o resto da vida. Então, assim, o jejum, ele é bom, mas depende. Precisa de orientação profissional. Não basta você chegar e vou fazer jejum. Não adianta. Vai perder, vai. Mas vai perder massa, vai perder líquido, vai ficar desidratada. E aí não vai manter o É a mesma resultado. coisa de quem resolve tomar aquelas seringuinhas, como é que é o nome daquilo lá? Monjaro, Ozempic, as canetas emagrecedoras, né? Sim, É a por mesma conta própria, né? É. Porque assim, eu conheço algumas pessoas que falaram comigo até questão de receita mesmo. Já médico, né, endocrinologista, deu a receita, tomou, só que teve que fazer o desmame. Na hora de fazer o desmame, parou, ele voltou com uma fome. Sim, eu tenho muitas pacientes que estão assim, que vêm para mim desesperadas. Falam assim, olha, eu tomei Ozempic, emagreci e não tô aguentando, não tô conseguindo segurar a fome mais. Mas o que aconteceu ali? A pessoa, ela teve começou o tratamento com a caneta, mas não mudou o comportamento. Mentalidade, então, né, doutora mentalidade Vitória? não mudou. Então, assim, não adianta. Ou ela vai ficar refém daquilo para sempre. E tem muita mulher que está hoje com esse pensamento: ah, eu vou comer aqui, depois eu vou lá e aplico uma caneta. Além de ser muito caro, também faz muito mal para a saúde. Porque você simplesmente perde o apetite e não come. Fica ali sem o combustível que a gente estava falando. É assim, fica refém disso. E a cabeça dela vai assim, ficando pirada mesmo. Aí precisa fazer terapia, né? Terapia. Porque é o seguinte, o que eu entendo a respeito disso, e talvez seja também o seu posicionamento, até como minha nutricionista pessoal, né? Mas eu percebo muito que precisa haver um equilíbrio para que a aplicação das canetas, ou o jejum intermitente, ou seja, o jejum parcial, eles funcionem de forma gradativa a partir do momento em que a mentalidade está mudando. Porque você pode até mudar o seu comportamento, mas se a mentalidade não muda, nada muda. Né? A gente vê isso, por exemplo, nos pacientes bariátricos. Sim. Se ele faz a bariátrica e não entra em um processo terapêutico para mindset, para mudança de mentalidade, a gente não consegue futuramente sustentar nem a bariátrica. Sim. Então, nós precisamos pensar nisso de forma integral. Conta um pouquinho sobre isso, doutora. Esses métodos, eles como que eu posso dizer? Eles ajudam muito ali no sintoma, mas não tratam a causa. Então, assim, tem que pensar em tratar a causa antes de ficar resolvendo só os sintomas. Tá? Até porque a obesidade é uma doença. Sim, é uma doença. Nada de romantizar a obesidade, não. A obesidade é uma doença. E é a doença que mais tá mais presente na população geral, mundial. Se você está gostando desse bate-papo, então dá o seu like, já siga o nosso canal, porque pode só para elas, fato ou fake, com a doutora Ana Vitória Souza. Fato ou fake, doutora Ana Vitória Souza, 0 a 10. Qual é a nota que você dá para o fake ou fato a respeito de 8 ou 80? Tem que ser ou tem que não ser? Fato ou fake? Fake, tá? Não funciona essa questão de 8 ou 80, gente. A gente precisa encontrar o equilíbrio, tá? Para de pensar que, já que eu não consigo ir na academia todos os dias da semana, já que eu não consigo me alimentar bem todos os dias da semana, eu não vou fazer nada.
Gente, o feito é melhor do que o perfeito, tá? Não adianta você ter a estratégia perfeita na sua mão se você não vai seguir. É melhor você ter aquela que você consegue manter a longo prazo, mas que te dê um resultado ali mais lento, mais contínuo. Então, assim, 880 é fake, tá? Fato ou fake? A organização influencia muito mais do que a sua força de vontade. Fato, tá? Isso é muito real, gente. Nem sempre a gente vai ter vontade, tá? A gente precisa de organização e disciplina, tá? Motivação vai embora, força de vontade, nem todos os dias a gente tá mil maravilhas, com toda a vontade do mundo, com toda a animação. Então, assim, se você estiver sempre com sua organização em dia, vai ser muito fácil você se manter no processo. Vai de novo. Fato ou fake? Uma rotina simples não funciona. Fake. Gente, com certeza a rotina simplificada funciona muito mais do que aquela rotina perfeita e cheia de demanda, né? A mais do que você já tem no seu dia. Então, assim, para de ficar inventando modos. Se você quer uma dica, faz o básico que funciona. Muito bom. Nós queremos agradecer, Jaqueline, a doutora Ana Vitória Souza, que veio com toda a disponibilidade, minha nutricionista pessoal, agora minha parceira de negócios. Seja bem-vinda ao Pode Só para Elas. E o que pode só para elas, doutora Ana Vitória? Se você já está cansada de tentar, se frustrar, parar no meio do caminho, recomeçar, só precisa se lembrar de uma coisa: você não precisa de uma vida nova. Você só precisa fazer o possível dentro das condições que você tem. Muito obrigada pela sua participação. Nós queremos dizer que nós estamos muito felizes com esse bate-papo incrível. E se você quer saber um pouco mais sobre nutrição celular e comportamental, é só seguir a doutora Ana Vitória nas redes sociais. Qual é o seu arroba, por favor? Seu telefone, onde que essa galera te encontra? @Ana A Victoria Nutri, tá? Bem facinho, gente, me acha lá. Vou pedir para deixar minhas informações na tela para facilitar também, né? Sim. Hoje eu atendo online, mundo inteiro, tá? E presencial dentro de Muriaé, tá? O meu consultório fica ali no Edifício Prata, 1001. Se quiser falar comigo pessoalmente, vocês vão me encontrar lá. Eu agradeço muito o convite, estou muito feliz de poder compartilhar um pouco mais desse tema, importância, tá? Obrigada. Obrigada a você, nós que agradecemos, viu? Para você que fica aqui conosco, deixe o seu like, compartilhe esse assunto e na próxima semana nós estaremos de volta.